Gênesis capítulo 28. Quero que você me acompanhe. Gênesis capítulo 28, versículo de número 13. Gênesis 28, 13. Se você quiser, eu vou já logo na sequência, vamos ler o outro texto. Gênesis 28, 13. Só a parte A. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Ok? Agora abra em Êxodo capítulo 3, versículo de número 6. Lemos Gênesis 28, 13, parte A, que o Senhor disse: Eu sou Deus de teu pai, sou Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Agora Êxodo 3, 6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ok, amém. Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ok? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o tema da nossa palavra de hoje. Queridos, se você prestou bem atenção no versículo, o primeiro versículo que nós lemos, foi o Senhor aparecendo a Jacó no deserto, quando este estava dormindo. Lembra, colocou uma pedra como travesseiro e dormiu, e durante a noite o Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaac. O Senhor apareceu para ele falando desta forma: Eu sou o Deus de teus pais, Abraão e Isaac. Agora, o que é interessante a gente observar, que eu até fiz menção domingo passado, é que Deus, ele não era ainda o Deus de Jacó. É por isso que ele diz: Eu sou o Deus de teus pais. Ele ainda não era o Deus dele. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaac. Ok? Agora, preste atenção nisso aqui. Quando o Senhor se encontra com Moisés no monte de Deus, no monte Horebe, lá o Senhor já faz uma outra declaração. Lá no monte com Moisés, o que o Senhor diz para Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Algo já havia mudado nesse inteirinho, nesse intervalo de tempo. Antes ele não era o Deus de Jacó, agora, por isso ele diz: Eu sou o Deus de teus pais. Agora ele já é o Deus de Jacó. E é por isso que ele está se revelando assim para Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ok? Então é isso que nós observamos aqui, que aqui ele já está declarando que ele também é o Deus de Jacó. E queridos, preste atenção nisso aqui, para que você pegue o coração daquilo que eu quero compartilhar para você, para abençoar a sua vida nesta noite. Eu creio que o Senhor, ao se revelar para Moisés e também para todos nós, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele fez e faz com que, ele fez e ele faz com a intenção de nos transmitir informações importantes. Deus, ao fazer esta declaração, ao revelar isto, ele estava querendo trazer informações importantes para Moisés e para muitos outros que iriam receber esta mesma informação, fosse verbal ou fosse uma informação escrita. Ele dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Agora eu quero que você caminhe nisso, e se de alguma forma o Espírito Santo ministrar o seu coração, receba isso para a sua vida, porque vai ser bênção. Preste atenção, quando ele diz: Eu sou o Deus de Abraão, o que ele estava querendo transmitir com isso? Quando ele diz: Eu sou o Deus de Abraão, se você estudar e for pensar em quem foi Abraão e o que aconteceu dentro desse relacionamento da vida de Deus com Abraão, Abraão e Deus, você vai entender que ele está dizendo mais ou menos o seguinte. Quando ele diz: Eu sou o Deus de Abraão, você sabe o que ele está dizendo? Eu sou o Deus
que me revelo a ti como o único Deus verdadeiro. Porque foi assim que aconteceu lá em Ur dos Caldeus. Deus se revelou para ele como o único Deus verdadeiro. Quando ele diz eu sou o Deus de Abraão, ele está dizendo eu sou o Deus que faço aliança contigo. Quando ele diz eu sou o Deus de Abraão, ele está dizendo eu sou o Deus que te justifica por tua fé. Quando ele diz, queridos, eu sou o Deus de Abraão, ele está dizendo eu sou o Deus que te abençoo para que tu sejas uma bênção para abençoar todas as famílias da terra. Quando ele diz eu sou o Deus de Abraão, ele está dizendo eu sou o Deus que te protege sendo o teu escudo. Quando ele diz eu sou o Deus de Abraão, ele está dizendo eu sou o Deus que te faço prosperar. Quando ele diz eu sou o Deus de Abraão, ele está dizendo eu sou o Deus que abençoa os que te abençoam e amaldiçoa os que te amaldiçoam. Quando ele diz eu sou o Deus de Abraão, entenda, ele está dizendo eu sou o Deus que faço o teu nome grande na terra. Quando ele diz eu sou o Deus de Abraão, ele está dizendo eu sou o Deus que tenho recompensa para ti, eu sou o teu galardão. Então Deus estava revelando isso, mostrando isso através de um nome, porque aquele nome carregava promessas, aquele nome carregava um relacionamento, uma aliança que havia acontecido entre ele e Deus. O Deus que havia se revelado para ele de uma forma muito pessoal. Abraão, a terra, se você for estudar a terra onde Abraão morava, era uma terra onde existiam muitos deuses, muitos ídolos. Mas tinham boca e não falavam, tinham olhos e não viam, tinham nariz e não conseguiam cheirar, não apalpavam, não andavam. E de repente se manifesta um Deus para ele e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a casa e vai para uma terra que eu te mostrarei. Esse Deus é diferente, esse Deus fala, esse Deus se manifesta, esse Deus promete, esse Deus abençoa, esse Deus dirige, esse Deus protege. Então esse Deus está se revelando para ele. Então entenda, quando ele diz para mim e para você, eu sou o Deus de Abraão, eu sou tudo isso aqui que eu acabei de mencionar e muito mais. Ele é o Deus que é amigo de seus filhos, amigo de Abraão, amigo. Eu sou Deus que me torno teu amigo. Mas ele vai mais além, ele diz: eu sou o Deus de Jacó também, eu sou o Deus de Isaac. E quando ele diz eu sou o Deus de Isaac, qual é a mensagem que ele quer nos transmitir? Entenda isso aqui. Quando ele diz eu sou o Deus de Isaac, ele está dizendo: eu sou o Deus que te faz sorrir, eu sou o Deus que é capaz de te dar a verdadeira alegria, porque o nome Isaac significa riso. Deus é capaz de nos dar essa verdadeira alegria. Quando ele diz eu sou o Deus de Isaac, ele está dizendo: eu sou o Deus que cura o teu ventre estéril e te faz uma mulher fértil. Foi isso que ele fez com Sara, curou o ventre estéril dela e a fez fértil. Quando ele diz eu sou o Deus de Isaac, ele está dizendo eu sou o Deus que cumpre com a promessa que eu faço. Se eu prometo, eu cumpro com a minha promessa. Ele chegou com Abraão e disse: olha, daqui a 1 ano eu voltarei e Sara terá tido um filho. Quando ele diz eu sou o Deus de Isaac, ele está dizendo eu sou o Deus que satisfaz os desejos do teu coração. Quando ele diz eu sou o Deus de Isaac, ele está dizendo eu sou o Deus que remove o teu opróbrio, a tua humilhação, e te exalto entre as mulheres. Quando ele diz eu sou o Deus de Isaac, ele está dizendo eu sou o Deus que abençoa a tua descendência e a multiplico sobre a face da terra. Deus de Isaac. Ok, agora ele vai além, porque ele faz uma terceira afirmação. Ele diz eu sou o Deus de Jacó. Queridos, esta terceira informação que nos é passada, ela é um tanto complexa. Por quê? Reflita comigo. O Senhor, ele teve um encontro a sós com Jacó,
E naquele encontro, Deus o transformou em um novo homem e lhe mudou o nome de Jacó para Israel. Estão me acompanhando aí? Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Ele disse: o teu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. O próprio Jacó testemunhou isso. Ele disse: eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Queridos, preste atenção, esta palavra que Jacó usa, salva, no hebraico é natsal, que significa, quando ele diz a minha vida foi salva, significa tirar a força, salvar, resgatar, libertar, saquear, arrancar, livrar dos inimigos ou problemas ou morte, salvar do pecado e da culpa. Então, quando Jacó disse: eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva, ele está dizendo: eu fui resgatado, eu fui pela misericórdia e graça dele considerado inocente por causa do que ele fez por mim. Então ele está dizendo que ele foi salvo, resgatado, liberto, porque ele teve uma experiência real em comum com o Senhor. Ele teve um encontro pessoal com ele. Agora, caminhe comigo nisso aqui. Queridos, se o Senhor o salvou e lhe mudou o nome, vou repetir isso aqui para você pegar bem isso comigo. Se o Senhor o salvou e lhe mudou o nome, por que insistir em dizer que ele é o Deus de Jacó e não de Israel? Você já tinha parado para refletir sobre isso? Né? Deus teve um encontro pessoal com ele, o transformou, mudou o seu nome, porém, depois de ter o transformado, ter mudado o seu nome, ele se revela para Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de... Ele poderia dizer: eu sou o Deus de Israel, mas não, ele diz: eu sou o Deus de Jacó. Deixa eu só mencionar 3 exemplos na Bíblia com você bem rápido. Salmo 46, versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lucas capítulo 20, versículo 37. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de... Atos 7, 46. Este, se referindo a Davi, achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. E se você for ler o livro de Salmos, eu não quis nem trazer aqui porque é uma relação imensa de quantas vezes ele se revela dessa forma: o Deus de Jacó, o Deus de Jacó, o Deus de Jacó, o Deus de Jacó. É isso que ele diz: eu sou o Deus de Jacó. Aí vem um alerta para a gente: peraí, isso é perigoso, isso é arriscado. Eu sou o Deus de Jacó. Por que que é perigoso? Por que que é arriscado? Porque é o nome, a reputação, é a imagem de Deus que está em jogo. Entende? Deus assumindo: eu sou o Deus de Jacó. Senhor, cuidado com o seu nome, a sua reputação, a sua imagem. Olha quem o Senhor é. O que as pessoas vão falar quando lerem ou quando ouvirem que o Senhor é o Deus de Jacó? Por que que o Senhor não diz: eu sou o Deus de Israel? O que que vão falar quando alguém lê isso na Bíblia ou quando alguém ouvir a respeito? Sabe o que eu imagino? É o próprio Deus nos dando uma resposta. Sim, eu tenho certeza do que eu estou afirmando. Eu sou o Deus de Jacó. Pare para pensar comigo, caminhe comigo nisso aqui. Eu sou o Deus de Jacó. Olha o que está escrito em Hebreus 11, 16. Hebreus 11, 16. É algo muito interessante, está escrito assim: mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso
Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Se você for ver, você sabe que nome está lá na carta aos Hebreus? Jacó. O Jacó está entre os heróis da fé, gente. E Deus está dizendo: eu não me envergonho de ser chamado o Deus deles. Eu não me envergonho disso. Pastor, Deus deles de quem? Quem é esse deles? É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu não me envergonho de ser chamado o Deus dos Jacós. Eu não me envergonho de ser chamado o Deus realmente dos Jacós, deles. Sim, o Deus dos suplantadores, o Deus dos enganadores, o Deus dos trapaceiros, o Deus dos suplantadores. É isso que ele está dizendo: eu não me envergonho de ser chamado o Deus deles. E tem mais: eu preparei para eles uma morada na pátria celestial. Eu preparei para eles uma morada. Agora eu quero que você caminhe comigo nisso aqui, porque Deus não se envergonha de ser chamado o Deus dos Jacós. Por que Deus não se envergonha? Primeiro, preste atenção, porque Deus não se envergonha de ser chamado o Deus dele. Primeiro, porque hoje Deus recebe um Jacó, amanhã ele devolve um Israel para a sociedade. Você entende isso? É por isso que ele não se envergonha. É porque o Jacó, que tem um verdadeiro encontro com Deus, não precisa ir lá no cartório, não precisa ir lá com quem de direito: olha, eu quero trocar o meu nome porque eu já tive um encontro com Deus. Não precisa disso, porque a maior transformação já foi operada aqui dentro. Deus pegou um trapaceiro, pegou um Jacó, um suplantador, um enganador, um mentiroso, e o transformou em um Israel, e o devolveu assim para a sociedade. É por isso que ele não se envergonha. É por isso que ele, é como que ele continua afirmando: pode dizer que eu sou o Deus de Jacó. Porque quando forem visitar, conhecer o Jacó, vão conhecer um Jacó que carrega esse nome como que um apelido, porém a sua verdadeira identidade é de Israel. A verdadeira identidade dele é de Israel e não mais de Jacó, porque eu tive um encontro com ele, ele teve um encontro comigo. Porque ele não se envergonha de ser chamado Deus dele. Segundo, porque hoje Deus recebe um assassino, um ladrão, um traficante, um adúltero e o transforma em uma nova criatura. É por isso que ele não se envergonha, queridos, porque ele tem poder e ele pode fazer isso. E olhe nesse mundo de, meu Deus, quantas e quantas pessoas já tiveram um encontro real com Deus, a ponto de pessoas olharem hoje para elas e dizerem: eu não acredito. Eu não acredito que você é a mesma pessoa. Mas na verdade não é. Não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Ela teve um encontro real com Deus. Ela teve um encontro real com Deus. Terceiro, porque o Senhor não se envergonha de ser chamado Deus dele. Me ouça. Porque hoje Deus recebe aquela pessoa que é considerada a ovelha negra da família, da sociedade. Sim, ele pega essa pessoa, e essa mesma pessoa ele pega, que é uma ovelha negra, ele a leva até a casa do oleiro e lhe diz: eu estou fazendo de você um vaso novo. Eu estou fazendo de você um vaso novo. Você veio para mim todo arrebentado, você veio para mim todo quebrado. Eu sou o verdadeiro oleiro que tem poder e é capaz de mudar, de transformar por completo uma pessoa. É isso que ele faz. É isso que ele faz. Eu quero que você me ouça isso aqui, porque isso aqui é um testemunho. Em relação a pastores de Monte Alegre, a igreja que por vários anos eu pastoreei, teve o pastor fundador, depois teve mais 2 pastores e depois eu assumi. Você sabe o que por um bom período nós ouvimos lá em Monte Alegre? A seguinte frase:
Quem não presta, ou vai para a Igreja da Paz ou para Manaus. Era desse jeito a frase. Quem não presta aqui em Monte Alegre, ou vai para a Igreja da Paz ou vai para Manaus. Preste atenção nisso aqui que eu quero lhe dizer. Um dos maiores segredos do crescimento daquela igreja, lá no oeste do Pará, em Monte Alegre, uma cidade próxima de Santarém, um dos maiores segredos do crescimento daquela igreja se dá ao fato de que ela nunca fechou as suas portas para nenhum Jacó que chegou lá. Todos os Jacós que chegaram lá arrebentados, quebrados, foram recebidos, porque o Deus dos Jacós estava lá dentro para transformá-los em um Israel. E eu quero lhe dizer que a Pastor de São Luís, ela vai estar com essas portas abertas para receber quantos Jacós aqui chegarem. Vai estar de portas abertas, por quê, pastor? Porque o Deus de Jacó, Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Infelizmente, a sociedade ainda não conseguiu ver o que o Senhor Jesus tem feito através da sua igreja na vida dos Jacós. Infelizmente, a sociedade ainda não parou para ver o que Jesus tem feito através da sua igreja na vida dos Jacós. Quanta transformação, quanta libertação, quanta salvação, quanta restauração, quantas vidas mudadas, transformadas. E infelizmente muitos ainda não viram isso. Muitos ainda não viram. Um dia alguém postou no Facebook uma mensagem que eu anotei, eu não esqueci. Alguém anotou a seguinte frase: a igreja deve ser mais hospital do que tribunal. A igreja em Jerusalém, por um momento, ela se tornou um tribunal. Qual foi o momento, pastor? No dia em que Saulo de Tarso se converteu para Jesus. A Bíblia diz que ele chegou entre os irmãos. Sabe o que eu imagino? Um crente pentecostal. Ô irmão, paz do Senhor, irmão, aleluia. Olha, eu me encontrei com Jesus, minha vida foi transformada, agora eu sou de Jesus, aleluia. Eu sei, engana o outro. Por um momento, aquela igreja, ao invés de ser um hospital, ela se tornou um tribunal, porque estava julgando Saulo como alguém que não tinha tido um encontro com Jesus. A igreja deve ser mais hospital do que tribunal. Na verdade, a igreja de Jesus, ela é um hospital. Olha o que Jesus afirmou, Marcos capítulo 2, versículo 7. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vocês sabem quem foi o meu discipulador e pastor lá no Pará? Um dos homens mais improváveis, Ricardo de Azevedo de Assunção, o popular rico, que hoje é um dos pastores da Pastor de Santarém. Ele era um dos mais improváveis que você possa imaginar. Um alcoólatra, daquele, como ele mesmo dizia, de beber tanto, de dormir na calçada e, me perdoe a expressão, acordar com um cachorro lambendo a boca dele. Alguém que nem a família mais acreditava que algo podia mudar na vida dele. Um dia, um colega dele de bairro convidou ele: Rico, vai lá na igreja com a gente. E ele ficava prometendo. Você sabe o que o pastor Epaminondas Marques Pinho, que foi o pastor fundador da nossa igreja lá,
Ele tinha um fusquinha azul. Você sabe o que ele fez? Olha a fé daquele homem. A igreja estava começando, tinha poucas gentes com dons, com talentos para tocar, para ministrar e tudo. Tinha guitarrista, tinha baterista, mas não tinha contrabaixista. Você sabe o que ele fez? Comprou um contrabaixo e deixou lá. Senhor, o Senhor vai mandar o contrabaixista aqui para tocar esse instrumento aqui na igreja para te louvar. E o pastor Rico era contrabaixista. Um dia, às vezes ele ia dirigindo o carro, ele já o conhecia. Via bêbado na rua, ia cambaleando, ele parava o carro e dizia: Ei, você está indo para onde? Eu estou indo lá, não sei para onde. Entra aqui comigo aqui. Entra aqui que eu te levo. Entrava no carro, o pastor levava para lá, para aquele lugar, o deixava lá. Várias vezes ele encontrou, e aquele colega dele, o Rony, o convidava: Rico, vai lá na igreja com a gente, vai lá. Eu vou. Prometia, não ia. Quando foi um dia, depois da festa, daqueles que chamam padroeiro lá no Pará, na cidade nossa, Monte Alegre, depois da festa no dia 5, que até era dia 4 de outubro, no dia 5, era um domingo, se eu não me engano, ele disse: eu vou lá na igreja. Apareceu bêbado na igreja, bêbado. Entrou na igreja bêbado. Ele teve um encontro com Jesus e nunca mais colocou uma gota de álcool em sua boca. Nunca mais. Por quê? Porque aquela igreja estava com as portas abertas para receber um Jacó. E hoje, para a glória de Jesus, ele é um Israel. Ele é um homem de Deus, respeitado, porque Jesus lhe deu o nome que ele tem e o transformou em quem ele é hoje, para a glória do Senhor. Deus é o Deus dos improváveis. Aqueles que a sociedade despreza, dizendo que não tem mais jeito, ele diz: eu posso mudá-los, eu posso transformá-los. Pode mandar para mim. Vocês estão mandando embora, estão desprezando, manda para mim que eu tenho poder, eu posso transformá-los. Eu posso fazer uma mudança. Ouça, a igreja de Jesus, ela precisa estar preparada, estar pronta em todos os sentidos para receber os Jacós que o Senhor tem enviado e ainda vai enviar. Ela precisa estar pronta. Quando eu digo estar pronta, preparada, eu falo de estrutura espiritual, estrutura profissional, estrutura emocional, estrutura física, em todos os sentidos. A igreja de Jesus precisa estar pronta para receber os Jacós que estão chegando. Ela precisa estar pronta para isso, queridos. Jacó disse: eu estive face a face com Deus e a minha vida foi salva. Eu estive face a face com Ele e a minha vida foi salva. Ser Jacó significa ser um pecador, ser um publicano. E a palavra de Deus, na verdade, ela nos afirma que todos nós nos tornamos pecadores. Todos nós nos tornamos pecadores. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, eu quero que você entenda o que eu estou tentando falar aqui. Por causa da entrada do pecado no mundo, por intermédio de Adão, todos nós nos tornamos um dia Jacó. Todos nós um dia nos tornamos Jacó. A Bíblia diz que foi por causa de um só homem que o pecado entrou no mundo e acabou alcançando todos os seres humanos. Ser Israel significa ter tido um encontro real e genuíno com Deus. E nesse encontro Deus ter mudado a vida, o nome e ter feito da pessoa uma nova criatura. É isso que significa Deus ter feito essa obra de transformação, de mudança. O desejo do coração de Deus é ter um encontro com Jacó e transformá-lo em um Israel para sempre. Amém, queridos? Esse é o desejo do coração de Deus, é ter um encontro com Jacó e o transformá-lo em um Israel para sempre. Por que eu lhe falo isso? É por causa de uma pergunta que segue aqui, de algo que eu quero lhe afirmar aqui.
O que o Espírito Santo pode fazer com um Jacó liberto, transformado, salvo? O que o Espírito Santo pode fazer? Eu quero ler um texto aqui com você bem rápido. Gênesis capítulo 47. Gênesis 47, do versículo 5 até o 10. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti, do melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a Faraó, e Israel abençoou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E, tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. O que o Espírito Santo é capaz de fazer com um Jacó transformado, liberto, salvo? Guarde isso aqui que eu vou lhe falar. O Espírito Santo é capaz de pegá-lo e transformá-lo em um instrumento de bênçãos para Faraó e todo o Egito. Pastor, o que representa o Egito? O Egito representa o mundo. O Egito representa o mundo. Faraó pode estar representando as autoridades que existem aí. O Espírito Santo é capaz de pegar um Jacó, de transformá-lo, de mudar, de salvar a sua vida, transformar em um novo homem, para que ele seja um instrumento de bênção aonde ele esteja, aonde ele chegue. Amém, queridos? Agora, preste atenção que eu estou concluindo essa palavra para orar com você. Está escrito que Jacó abençoou a Faraó. Vocês concordam comigo? Sim? Amém? Jacó abençoou a Faraó. Agora preste atenção aqui nisso aqui. Quem abençoou o Faraó foi um Jacó que mancava de uma perna. Vou repetir. Quem abençoou o Faraó foi o Jacó que mancava de uma perna. Pastor, você está querendo dizer o que com isso? Eu estou querendo dizer que infelizmente existem muitos Jacós no mundo, mas nem todos eles mancam de uma perna. Vou repetir para você não esquecer. Existem muitos Jacós no mundo, porém nem todos eles mancam de uma perna. Pastor, você está querendo dizer o que com isso? O que o Senhor está tentando falar? O que eu estou tentando dizer é o seguinte: é que o verdadeiro Jacó, ele tem marcas em sua vida, de sua transformação, pois foi o próprio Deus quem o marcou. Entende? Ninguém podia negar que Jacó tinha tido um encontro real com Deus, porque as marcas daquele encontro eram visíveis. As marcas daquele encontro eram visíveis no seu corpo. Eu não estou dizendo que todos nós vamos precisar ter uma marca no nosso corpo físico, mas nós vamos precisar ter marcas de que um dia nós fomos Jacó, mas o Senhor nos transformou em Israel. Amém, queridos?
nós vamos precisar manifestar isso, manifestar a obra que Ele fez na nossa vida, aquilo que Ele fez, porque as pessoas nos conhecem, elas nos conhecem, elas conheceram o Jacó, talvez muitas estão precisando conhecer Israel. Eu vou só dar um exemplo que não está nem aqui, eu creio que é o Espírito Santo que está me dando isso aqui, só dar um exemplo para eu fechar aqui. Você lembra o endemoninhado de Gadara? Jesus atravessa com os discípulos aquele mar e agitado, a coisa fica tremenda, feia, um momento difícil, eles acham que vão morrer, mas o que acontece? Eles chegam do outro lado, quando Jesus desce, vem aquele homem possesso com uma legião de demônios ao encontro dele, e Jesus o liberta. Estou resumindo, Jesus o liberta. Quando Jesus está entrando no barco, aquele homem diz: Senhor, permita que eu te siga, permita que eu vá contigo. Ele disse não. Olha aqui, ele disse não, não venha comigo, volta para os teus e diga para eles o que o Senhor, o que Deus fez contigo. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, eles conheceram o Jacó, volta, porque eles vão a partir de hoje conhecer o Israel, aquele que teve o encontro, aquele que foi mudado, aquele que foi liberto, que é uma nova pessoa. E você sabe o que diz a Bíblia, queridos? Que ele foi por toda a Decápolis, 10 cidades, ele foi por toda a Decápolis anunciando, compartilhando aquilo que o Senhor havia feito na vida dele.